tava aqui. O que você tá fazendo? Eu tô pesquisando sobre criptografia. Parece um negócio interessante. Você sabe alguma coisa sobre isso? Pô, eu já ouvi falar que é uma escrita muito usada em guerras, assim, pra passar informações secretas. Até que tá falando isso, mas achei muito superficial. Pô, a gente podia perguntar pra alguém que conhece mais sobre essas coisas, né? Meu avô participou da Segunda Guerra Mundial. Pode ser que ele saiba alguma coisa disso. Vamos lá no quarto dele rapidinho. Entre! Oi, vô, com licença. Oi, meu filho. Essa aqui é a Luísa, minha amiga. Tudo bem? Oi, tudo bem? Vô, a gente tava pesquisando agora na internet de criptografia. Aí eu lendo os textos e vi que isso foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, que talvez os aliados só tenham vencido graças a desvendar esses códigos. Como o senhor participou, você poderia dar uma explicada pra gente, se o senhor souber? Por favor. Vou pegar um livro, tem exatamente as respostas para as suas perguntas. Um minuto. Esse tá aqui. Caramba, que... Enquanto bombas destruíam cidades e exércitos guerreavam uns contra os outros nos campos de batalha, um exército de mentes inigualáveis trabalhavam atrás das cortinas. Eram os criptógrafos. Eles eram os responsáveis por fabricar códigos e desenvolver códigos ainda mais complexos para proteger seus segredos. Pô, eu ouvi falar de uma máquina chamada Enigma. Sim, o Enigma é uma máquina criptógrafa alemã. Os códigos desenvolvidos por essa máquina eram tão complexos que até os alemães não achavam possível desvendá-los. Eu fiquei sabendo que teve um caso que aconteceu só em 2006 que eles conseguiram desvendar, uma coisa que um submarino mandou pra terra. Exatamente, um capitão de submarino mandou um código ao comando naval alemão e essa mensagem foi tão codificada que permanece secreta até os dias de hoje. Só em 2006 conseguiram decodificá-la com a ajuda de mais 5.000 pessoas. Pô, vô, com essa genialidade toda, como é que os aliados conseguiram quebrar então esses códigos alemães? Então, meu filho, vários matemáticos e criptógrafos conseguiram capturar essas máquinas enigmas dos alemães. E com a ajuda de um matemático muito inteligente chamado Alan Turing, o código do Enigma foi quebrado e ele foi responsável por virar o curso de muitas batalhas a favor dos aliados. Ah, então por isso que eles ganharam essa guerra. Exatamente. Mas, vô, e sobre a Primeira Guerra Mundial? Você sabe se a criptografia também influenciou o curso dela sobre os alemães ou aliados? Com certeza, meu filho. A criptografia teve um grande impacto nos campos de guerra na Primeira Guerra Mundial. Porém, não sei muito sobre esse assunto. Eu recomendo que vocês procurem um especialista nesse assunto. Pô, você por acaso conhece algum? Conheço um filho de um amigo meu da guerra, especialista em criptografia antiga. Ah, ok, então Vamos procurar com ele, né? Vamos procurar com Você ele. pode dar o telefone pra gente? Boa tarde. Boa tarde, eu sou neto do Carlos que te ligou. Pode entrar. Obrigada. Desculpa ter vindo assim, em cima da hora, mais ou menos. Sente-se. Obrigada. A gente estava estudando sobre a criptografia, aí ele recomendou você, né, que é um ótimo especialista nisso. Meu avô, a gente estava conversando com isso na Segunda Guerra Mundial, aí ele falou que o seu pai participou também da Segunda Guerra, e você está estudando sobre isso, né? Bom, de acordo com o que vocês me falaram, o que eu posso dizer de começo é que no início da criptografia tudo veio com os egípcios, onde em tempos antigos nós podemos encontrar até hoje hieróglifos com pequenos erros calculados, que eram passados para as outras pessoas, que apenas aquelas que sabiam do segredo, e dessa forma eles podiam decifrar os códigos. Os hieróglifos eles foram descobertos a partir da Pedra de Roseta, que foi encontrada há muito pouco tempo. E por isso nós não temos muito como saber exatamente que tipo de códigos nós tínhamos naquela época. Basicamente, os egípcios também usavam uma espécie de aparelho poligonal, cuja forma e o tamanho só era passado para aquelas pessoas que receberiam uma mensagem e que estavam fazendo o aparelho. Cada pessoa fazia artesanalmente o aparelho e nele eram enroladas fitas, então escritas a mensagem. De forma que a mensagem só poderia ser lida se o aparelho de quem recebeu a mensagem fosse exatamente igual do da pessoa que fez. E depois dos egípcios, mais alguém usou essa criptografia ou só voltou a aparecer na Segunda Guerra Mundial? Também teve em Roma, né, eu acho. Sim, os romanos... Bom, os romanos também utilizavam essas cifras, mas o modo de utilização deles era totalmente diferente. As cifras eram utilizadas como
como estratégias de guerra e também como forma de organização do Estado. Os vários imperadores naquela época utilizavam as cifras, mas o maior deles com certeza foi Júlio César, que criou a cifra de César. Ela é basicamente um código onde a letra do alfabeto coincidente que ele quer usar é substituída pela terceira próxima letra do alfabeto. No caso, no exemplo do nosso alfabeto atual, seria o A substituído pelo D e o B pelo E. Mas essa coisa, tipo, é tão fácil, só trocar 3 letras. E se algum traíra falasse isso com alguma outra coisa, como é que eles faziam pra isso não ser espalhado? E eles mudavam todas as palavras, todas as letras da palavra ou só uma? Ou duas? Bom, a mudança de letras não precisava ser tão grande, porque assim como o motivo de um traíra poder passar o código para outras pessoas, não tinha simplesmente uma facilidade tão grande de se interceptar mensagens. Os exércitos se moviam a cavalo, então demorava muito tempo para você mover qualquer tropa. Então uma mensagem ser interceptada era uma coisa muito difícil. Poucas vezes isso vai acontecer nessa época. Somente a partir da Primeira Guerra Mundial, quando se tem automóveis mais rápidos, motores a vapor e etc., vocês conseguem ter uma interceptação maior. Então, nessa época, todas as cifras tinham que ser feitas com uma complexidade maior, que já esperava que toda mensagem fosse ser capturada. Uhum. Tem mais algum outro ramo da criptologia, criptografia, ou assim, outras pessoas que utilizaram? Depois da época medieval ou só ficou na antiguidade mesmo? Os templários também utilizaram um pouco à frente as cifras, de forma que eles precisavam passar mensagens por todo o Mediterrâneo, já que foram eles os responsáveis pelas cruzadas. Dessa forma, eles precisavam passar de um posto muito distante ao outro. Ainda existia essa mesma dificuldade de se interceptar mensagens, mas o próprio sistema deles era muito mais complexo que o anterior. Ele era feito através da cruz dos templários, que não é como a nossa cruz atual. Ela era feita simplesmente por triângulos, que eram dispostos de forma a fazer uma cruz totalmente reta. E esses triângulos, cada um significava uma letra diferente. O triângulo e a posição em que ele se encontrava era uma letra. Aí teve mais alguma outra coisa importante assim na história? Ou só depois na Primeira Guerra Mundial que eles voltaram a utilizá-la? Bom, as cifras nunca pararam de ser usadas. Elas também foram usadas antes pelos gregos. Mas não era uma cifra comum. Era um tipo diferente, porque não eram mensagens simplesmente desencriptadas. Elas eram mensagens como se fossem marcadas escondidas. Elas eram feitas embaixo de cera, em pedaços de madeira e até mesmo como tatuagem na cabeça dos escravos. Eu ouvi falar disso uma vez que utilizavam o escravo para enviar as mensagens, aí nunca se sabia qual era, ou descobriam as mensagens, era bem difícil. Mas tá, continue. Sim, nós podemos marcar diversas partes da nossa história onde as cifras foram usadas de forma extraordinária. Mas se formos marcar, elas nunca pararam de ser usadas. A única época em que as cifras tiveram uma pequena decadência foi no início da Era das Trevas, com a consolidação da Europa, onde essas cifras eram vistas como bruxaria. Então muito conhecimento foi perdido. Eu acho que a Fê estava me ligando, que ela tinha que me ligar. Não, ela mandou uma mensagem. Ela tá falando que já tá lá na sua casa, tá Então, ligado? tá. Pô, muito obrigado aí pela Desculpa. informação. Desculpa aí ter vindo pouco tempo. Obrigada. Obrigado. Oi, Fê. Oi, André. Oi, Bom? Fê. Oi, Lu. Tudo bem? O que você tá falando aí? Eu tô procurando sobre criptografia pra vocês. E eu achei alguns pontos interessantes. Sabia que hoje em dia a criptografia é usada para o embaralhamento de bits? Mas o que são bits? Bits é uma menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida para algum lugar. E tem outros pontos também na história. Vamos supor, a criptografia foi essencial para a primeira vitória de Atenas sobre os persas. E também, uma falha na criptografia, uma criptografia fraca, ela acabou com a morte de Maria Stuart, rainha da Escócia. Por quê? Porque ela tramava com o rei francês executar uma rainha da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Entendemos. E foi isso que eu achei.
Achei legal. Crianças, vovô fez papá. Eba, vamos! Eva, terminou